Olá, estudantes da EJA, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Espero que estejam todos bem e se cuidando. Eu sou a professora Ana Paula e vou acompanhar vocês durante as aulas de História. Para começar, nós vamos fazer a leitura de um texto que faz parte do gênero Literatura de Cordel. Vocês já ouviram falar? Esses são os suportes onde se apresentam esses textos da literatura de cordel. Esse gênero faz parte da manifestação cultural brasileira. Ele é bem típico aqui do Brasil, especialmente lá na região Nordeste. Ceará, Pernambuco, Bahia. Toda a população conhece bastante esse gênero, pois ele é apresentado nas feiras livres, ele é exposto pelos artistas publicamente durante as feiras. Uma característica desse gênero é como eles são apresentados. Geralmente, eles estão em formatos de livretos. São folhas dobradas em formas de livros. Eles são expostos, durante as feiras que eu comentei com vocês, em cordões, em varais. E por isso o nome dele, literatura de cordel. Outra característica dele são as imagens apresentadas neles, conforme vocês podem ver nessas imagens. As imagens e ilustrações desses livros são feitas a partir de uma técnica chamada xilogravura. A xilogravura é uma técnica utilizada pelos artistas em quais esses ilustradores fazem os seus desenhos em madeira. Eles vão talhando aquela madeira e depois utilizam esse material como uma forma de carimbo, em qual eles vão fazendo as impressões desses desenhos em cada folha do livreto. Nessa imagem vocês podem ver bastante como é uma xilogravura, uma imagem de xilogravura. Ela é bem típica e bem peculiar, então você pode reconhecer ela em vários outros materiais. Outra característica é a linguagem que é utilizada nesses livretos. A linguagem é bastante popular, mais informal. Ela também traz bastante rimas, versos, assim como um poema. Mas o poema geralmente tem uma linguagem um pouco mais poética, né? E esses textos da literatura de cordel trazem uma linguagem que se aproximam mais do leitor, que é uma linguagem mais usual, mais popular. Outra característica é o uso do humor. E também ele trabalha temas populares, temas do cotidiano desse leitor. Então são temas que vão falar sobre a realidade, sobre a saúde, sobre a educação, sobre problemas que vêm acontecendo no mundo. Então são temas bastante atrativos para quem for ler. Então, como exemplo da literatura de cordel, eu vou ler para vocês agora um texto que se chama Cidadania. Ele foi escrito por Marlene Ramos. Vamos lá? Vamos acompanhar a leitura? Peço licença a todos que estão aqui presentes. O que vou falar agora vai deixar todos contentes. O assunto aqui tratado é da cidadania, minha gente. Cidadania é uma palavra falada por muita gente, mas que muitos não sabem seu sentido verdadeiramente. Cidadania é o direito de viver decentemente. Cidadania é direito de ter ideia e poder expressá-la. Poder votar em alguém sem ninguém ameaçá-la. É ser negro ou homossexual, sem ninguém discriminá-la. É praticar uma religião sem ser perseguido. É poder devolver um produto estragado ou vencido. É poder desfrutar dos direitos que por nós foram conseguidos. Ser cidadão é ter maior participação. É estar ciente de tudo que acontece na nação. Se nós agirmos assim, seremos de fato cidadão. É conservar intacto os bens públicos da cidade. É tratar bem as pessoas, não importando a idade. Se agirmos desse modo, seremos cidadãos de verdade. Ter cidadania é ter saúde, boa educação, ter emprego e ter também uma habitação. Usufruir dos direitos que estão na Constituição.
Um cidadão deve ter direito à segurança, menor deve ter lazer e ser tratado como criança, mas para muito brincar, fica só na esperança. Cidadania é a pessoa ter liberdade de se expressar, mas que a fala não venha outra pessoa magoar. É ser respeitado pelos outros e também os respeitar. Mas não é bem assim. A realidade é diferente. Respeito quase não existe, leitura é insuficiente. Enquanto isso não mudar, nunca poderemos falar: eu sou cidadão verdadeiramente. E aí, o que vocês acharam desse texto? Ele é bastante típico, né? E traz bastante características desse gênero que a gente falou, do gênero da literatura de cordel. Ele apresentou versos, rimas e tratou de um tema bastante pertinente na nossa sociedade, que é a cidadania. E esse será o tema que nós vamos trabalhar hoje na nossa aula de história, a cidadania. Mas, professora Ana Paula, por que trabalhar a cidadania numa aula de história? A aula de história sempre nos mostra como as coisas aconteceram em tempos passados para que nós possamos mudar o nosso presente e o nosso futuro. E quando nós estudamos sobre cidadania, sobre os nossos direitos, sobre os nossos deveres, nós estamos vendo como eles eram tratados antigamente e como nós queremos que eles sejam tratados hoje e amanhã. Será que os nossos direitos estão sendo respeitados? Será que os nossos direitos antigamente foram respeitados também? E como nós queremos que esses direitos sejam preservados para os nossos filhos, sobrinhos, netos e para toda a população em geral? É isso que nós vamos trabalhar hoje na nossa aula de história. Mas e para você, estudante? O que é cidadania? Vamos começar a praticar? Então agora eu quero que você pegue o seu caderno, anote aí história e a data de hoje. Quero também que você escreva com as suas próprias palavras o tema da aula de hoje: cidadania.
E aí, estudante, conseguiu registrar essa palavra? Cidadania, como é que você escreveu? Agora nós vamos fazer a correção dessa palavra. Mesmo que você não tenha acertado e não tenha feito corretamente, fique tranquilo. A gente está aqui para isso, para aprender junto e para construir junto. O primeiro som dessa palavra é si. Eu sei que muitos estudantes aí pensam que essa palavra começa com a letra S. Realmente ela tem o som da letra S, né? Si. Porém, nessa palavra, esse som se registra com a letra C. C com I, para ficar si. Agora, a próxima sílaba é a sílaba da. Como é que vocês registraram aí? Eu aqui vou registrar D com A. Você fez assim? Vamos prosseguir. E a sílaba dan? Ela tem o som muito parecido com a sílaba anterior, não é verdade? Mas o A, nessa situação, ele tem um som um pouquinho diferente. No primeiro da, o som do A é A. Mas nessa sílaba, ele tem o som de A. Mas a gente registra da mesma forma. D e A. A próxima sílaba é ni. Como é que vocês registraram aí? A forma correta de se escrever essa sílaba é N-I. Será que está pronta essa palavra? Vamos ver o que a gente já escreveu? Si, da, d, ni. Falta mais uma sílaba, falta mais uma letrinha. Qual é? A letra A. Vocês conseguiram escrever corretamente? Espero que sim. Agora, eu vou deixar mais alguns segundinhos para que vocês escrevam 3 palavras do jeitinho que vocês sabem. 3 palavras que vocês acham que correspondem ao tema da aula de hoje, cidadania. Vamos lá? Mais alguns minutinhos para vocês. E aí, estudante, registrou as 3 palavras? Lembrando que a escrita dessas palavras fazem parte de um processo de construção. Você está sendo alfabetizado. Então, não faz mal se você errar ou acertar. Você está crescendo a cada dia e está aprendendo a cada dia. Mais para frente, as suas professoras farão a correção dessas atividades e você poderá, junto com elas, fazer a construção dessas palavras. Eu escreveria aí nessas 3 palavras algumas dessas palavras que estão aí nessa imagem. Vamos olhar?
poderia dizer ali, citar como 3 palavras: direitos, deveres, povo, cidadão, social, pessoa. São inúmeras possibilidades de palavras que estão ligadas ao tema cidadania. Mas o que é de fato cidadania? Vamos ler agora o significado dessa palavra no dicionário. Cidadania: condição de quem possui direitos civis, políticos e sociais, que garante a participação na vida política. Estado de cidadão de quem é membro de um Estado. Então, cidadania é o ato de exercer os seus direitos, os seus deveres, dentro de uma sociedade. Ali, a gente pode ver que fala participação na vida política. Mas a gente tem que cuidar bastante com esse termo política e não entender ele que nós vamos participar na vida política no sentido de vereador, de prefeito, nós vamos fazer política, vamos passar no horário político. Não é bem isso. Quando nós falamos em política, nós estamos falando na organização de uma cidade, de um estado, de um país, na construção de uma sociedade. Ser político é fazer parte dessa construção. E você também faz parte dessa construção. Então você também, estudante, é um ser político. Porque você também consegue, dentro das suas possibilidades, fazer a construção de uma sociedade melhor, dentro lá do seu bairro, da sua escola, da sua rua, fazendo garantir os direitos das pessoas desse local e também cumprindo com os seus deveres de cidadão. Agora, vou passar para vocês um vídeo sobre o que é cidadania. Esse vídeo vai mostrar um pouquinho de como foi a construção da cidadania aqui no Brasil. E também vai mostrar como nós podemos ser cidadãos dentro do nosso país. Vamos lá? O que é cidadania? Cidadania é um daqueles conceitos que é melhor entendido quando se pensa na sua ausência. Como é a vida quando não se tem cidadania? Antigamente, a forma mais comum de governo era a monarquia, com todos os poderes concentrados no rei, que era soberano, ou seja, aquele que tinha todo o poder sobre um povo. Isso era tão forte que houve um rei na França, o Luís XIV, que disse: "O Estado sou eu". E ele tinha razão. Naquela época e com aquele tipo de governo, a relação entre governante e governados era totalmente desigual. Os governados eram apenas súditos, e o significado dessa palavra é aqueles que estão sob a vontade de outro. Então, a vontade do rei era a lei. Aos súditos só cabia obedecer a ele, ao rei, que teoricamente sabia o que era melhor para todos. Essa situação só começaria a mudar com 2 importantes momentos históricos já no finalzinho do século XVIII. A Revolução Americana, que resultou na Declaração da Independência dos Estados Unidos, e a Revolução Francesa. Esses movimentos foram marcados pelo desejo que a população desses países tinha de reivindicar o exercício da própria soberania. Por isso mudaram a história da humanidade e deixaram uma herança muito importante em forma de valores, ideais, tradições e documentos, como a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, produzida pelos revolucionários franceses. Nesse famoso documento são afirmados vários direitos das pessoas, direitos que não dependiam de quem estava no governo e dos quais nem a própria pessoa podia abrir mão, como o direito à vida, por exemplo, e por isso são chamados de inalienáveis. Não é à toa que a expressão cidadão aparece no título dessa Declaração de Direitos. Ser cidadão é bem diferente de ser súdito. O cidadão também vive debaixo de um governo, mas a sua obediência ao governante e às leis tem como contraponto o respeito aos seus direitos. Não há cidadania quando só há deveres a cumprir, como era o caso dos súditos, mas também não há cidadania só com direitos. Por isso dizemos que a cidadania é uma construção coletiva, onde cada um deve cumprir seus deveres perante a comunidade e o Estado, além de contribuir para que todos possam cumprir os seus. Assim se constrói uma comunidade forte, uma comunidade política. E esses valores, quando incorporados à cultura de um povo,
se tornam um patrimônio coletivo. Veja um bom exemplo disso. A nossa Constituição atual, aprovada em 1988, é chamada de Constituição Cidadã. Isso porque nosso país havia saído de um período em que vários direitos civis e sociais tinham sido restritos. As pessoas que elaboraram a Constituição, os constituintes, representando todo o povo brasileiro, acharam por bem recuperar esses direitos, acrescentar outros e deixar isso registrado em nossa lei maior. Quando tiver uma oportunidade, leia os artigos 5º e 6º da nossa Constituição e fale sobre eles com seus amigos. É o artigo 5º, por exemplo, que garante a igualdade de todos perante a lei e o direito inviolável à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. É importante ressaltar ainda que o bom cidadão deve participar ativamente dos assuntos do governo. Isso se chama cidadania ativa. No exercício da sua cidadania, a pessoa age em prol do bem comum, pois os problemas da comunidade afetam a todos. Vale lembrar que o termo cidadania tem outros significados também, entre eles o de definir a condição de membro de um Estado-nação. É o que se diz, por exemplo, quando alguém afirma que eu tenho cidadania brasileira. Mas nesse vídeo, como explicamos até aqui, estamos tratando da cidadania em sua dimensão política. Recapitulando então, cidadania é a posse ou exercício de um conjunto de direitos e deveres, de natureza civil, política e social. O exercício da soberania do indivíduo dentro de um Estado. Assim, o cidadão participa ativamente dos assuntos de sua comunidade e país. Guardou bem? Então até a próxima! E aí, estudante, o que você achou desse vídeo? Eu acho que ele esclarece bastante coisa, né? Vamos retomar algumas partes dele? Nós vimos no vídeo que algum tempo atrás, aqui no Brasil, nós vivíamos num período da monarquia, em que nós éramos governados por reis. O governante era o rei. E os governados durante esse período eram seus súditos. O governante, o rei, ele era o soberano, era ele que era o detentor de todas as leis, dos poderes, era ele quem escrevia as leis de acordo com o que ele queria, de acordo com aquilo que ele imaginava, nem sempre pensando naqueles que deveriam executar essas leis. E já os súditos, para eles cabia apenas cumprir as regras. Se aquilo fazia bem para ele ou não, o rei não ligava. Só era feito aquilo que o rei determinava. Se hoje o rei determinou que todos devem comer apenas macarrão, todos deveriam comer apenas macarrão. Aos súditos, nada poderia ser feito. Só poderiam aceitar o que o rei falou. Eles não tinham direitos, eles apenas tinham deveres. Porém, em 1775 a 1783, aconteceu uma revolução. Todos criticando essa forma de governo rígida, autoritária. Nesse período aconteceu a Revolução Americana. Juntamente com esse período, aconteceu a Revolução Francesa, que aconteceu de 1789 a 1799. Faz bastante tempo, né? Mas não faz tanto tempo assim, visto que nós estamos ainda no ano de 2020, então ficaram 1789 anos sendo seguidos leis que nem sempre respeitavam o ser humano, o indivíduo e o cidadão. Essas duas revoluções buscavam o direito do cidadão à liberdade. Liberdade de poder ir aonde quer, a liberdade de poder se expressar, de poder fazer aquilo que ele acha correto. Elas também buscavam os seus direitos. Eles entendiam que eles tinham direitos à educação, à saúde, que todos eram iguais perante a lei. A Revolução também pediu a igualdade.
Não é porque você é branco que você tem mais direito. Não é porque você é mais rico que você tem mais direitos. E esses foram os três pilares dessas revoluções, que foram muito importantes para que nós pudéssemos construir uma sociedade mais cidadã, mais humana, que pensasse nos seres humanos como seres críticos, pensantes, que podem intervir nessa sociedade. A partir da Revolução Francesa, foi criada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração trouxe alguns direitos que o ser humano tem, como o direito à liberdade, à vida, à saúde, porque todos são iguais. Ninguém é diferente, ninguém é melhor e ninguém é pior. Todos são iguais, todos têm direitos. A partir da Constituição, o cidadão começou a passar a ser visto como um ser com direitos. Ele não era apenas um súdito dos governantes, embora ele também tivesse um governante. Mas esse governante respeitava os direitos desse cidadão, desse indivíduo. E esse cidadão também sabia que ele possui deveres. Porque para uma sociedade, uma comunidade, uma escola, uma organização, seja bem organizada, seja bem conduzida, ela precisa tanto dos direitos dessas pessoas que a corporam, como também de deveres. Agora, nós já vimos o conceito de cidadania, mas o que é, afinal, ser cidadão? Eu trouxe para vocês uma definição do que é ser cidadão, que vocês vão poder olhar agora aqui na tela, que é de acordo com o Tribunal de Justiça aqui do Paraná. Ser cidadão é ter direito à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei. Ter direitos civis. É também participar no destino da sociedade. Votar e ser votado. Isso é ter direitos políticos. Os direitos civis e políticos não asseguram a democracia sem os direitos sociais. Aqueles que garantem a participação do indivíduo na riqueza coletiva. O direito à educação, ao trabalho justo, à saúde e a uma velhice tranquila. Então, como nós vimos aí, ser cidadão é ter direitos civis, que é direito à vida, direito à liberdade. Ser cidadão também é ter direitos políticos. Eu falei para vocês o que era política, né? Que não é simplesmente ser vereador, prefeito. Ser político é construir um mundo melhor. Então, para isso, o cidadão tem direito de votar e ser votado. O cidadão também tem direitos sociais, aqueles que fazem ele melhorar a cada dia mais e melhorar a sociedade que vive. Ele tem direito à educação, à saúde e ao trabalho. Todos esses direitos estão inclusos dentro de um documento muito importante na história do Brasil, que é a Constituição Federal de 1988. Essa Constituição, ela foi elaborada após um período bem grande aqui no Brasil de regime militar, em que os militares comandavam a nossa população. As regras eram definidas por eles. Esse período foi um período bastante difícil, porque as pessoas não tinham a liberdade para se expressar, para falar o que pensavam, nem às vezes para cantar a música que eles achavam que ela gostava, que traduzia os seus pensamentos. Então, esse período foi um período de cerceamento de liberdade. Porém, em 1988, houve um período de redemocratização. O que é essa palavra? Redemocratização quer dizer que nós tomamos novamente a democracia. Democracia é o direito de participarmos da construção da nossa sociedade. Você tem o direito, estudante, de participar de um futuro melhor para a sua sociedade, de votar em candidatos que você acredita que vão fazer a diferença para a nossa população. Você, estudante, tem direito de fazer o melhor para a sua rua, para a sua comunidade, para a sua escola. Isso é, você tem direito de participar da política brasileira.
E isso você foi conseguindo a partir do tempo, porque antigamente não existia toda essa liberdade e toda essa possibilidade. Isso foi conseguido através de muitas lutas, de muita discussão, e por isso nós precisamos sim preservar e respeitar todo esse processo histórico que foi construído ao longo do tempo. A Constituição Federal também trouxe a liberdade individual dos cidadãos. Nós ficamos muito tempo sem ter essa liberdade, simplesmente obedecendo regras e sem ter direito a nada. Então essa Constituição foi chamada de Constituição Cidadã, porque ela pensou no cidadão, nos seus direitos em primeiro lugar. Então, além de direitos, essa Constituição trouxe deveres. Direitos e deveres são muito importantes para a organização do local onde a gente vive. Nós temos os nossos direitos, mas nós também temos que saber quais são os deveres que nós temos dentro da sociedade que a gente vive. Tudo que nós fazemos não é à toa, né? A gente tem o direito de fazer e de falar e de agir como a gente quer, mas nós também temos que agir com responsabilidade, tanto individual como coletiva. Então agora nós vamos ler o artigo 5º da Constituição Federal, que é um dos principais artigos dentro dessa lei, que diz o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Então esse artigo mostra que todos nós somos iguais perante a lei. E eu vou mostrar alguns dos trechos desse artigo que são bem importantes, são direitos muito importantes que você, estudante e cidadão, tem que conhecer. Vamos olhar as imagens? A primeira imagem ali fala: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Por muito tempo, quem tinha direito de falar era apenas o homem. A mulher cabia apenas cuidar da família, cuidar dos filhos. Ela não tinha direito nem de votar, nem de trabalhar. Hoje, com a Constituição, é totalmente diferente. O outro desenho mostra lá: é livre o exercício de cultos religiosos. Isso quer dizer que você pode ir a qualquer culto religioso, independente do local e independente da crença que você tenha. Ninguém vai te julgar, você não vai ser preso por seguir a crença que você acredita. A outra imagem mostra: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Não é porque você é vereador que você tem mais direito que eu. Não é porque você é médico que você tem mais direito do que eu. É claro, existem leis que privilegiam quem tem o ensino superior, né? Como mostra ali na imagem, 2 pessoas presas, um tem direito e o outro não. Mas nós somos todos iguais, brancos, negros, ruivos, independente da nossa raça, da nossa etnia, da nossa religião, todos nós somos iguais perante a lei. A próxima imagem mostra ali: a casa é o asilo do indivíduo. É na nossa casa que nós temos a nossa segurança e ninguém pode invadir a nossa residência sem um mandato judicial. Então o nosso refúgio é a nossa casa, ninguém pode invadir esse local. A próxima imagem fala: a prática de racismo é crime e sem fiança. Parece ser algo tão comum nos dias de hoje a gente ouvir isso, mas há um tempo atrás o racismo era visto como algo normal, os negros eram vistos de outra forma, isso era aceitável. E hoje em dia muitas pessoas acreditam que isso é aceitável, porém perante a lei isso é um crime. E nenhuma fiança paga esse crime. A próxima imagem fala: ninguém pode ser proibido de trabalhar. Todos nós temos direito a ter um ofício, a uma atividade profissional. É claro, regulamentada, né? Alguns profissionais precisam ter formação, outras não, mas todos podemos trabalhar. Outra imagem mostra ali: ninguém será submetido à tortura
ou a tratamento desumano ou humilhante. Antigamente, no tempo em que os cidadãos não eram vistos como seres humanos ou detentores de direitos, as pessoas eram humilhadas, elas eram agredidas, né, sem que seus direitos de vida, de liberdade fossem respeitados. A outra imagem mostra o direito à intimidade e à vida privada. Nós temos as nossas privacidades. Ninguém pode sair por aí olhando suas conversas do celular. Ninguém pode ir por aí divulgando suas imagens. Tudo precisa de autorização. Nós temos direito a uma vida particular. Nós temos direito às nossas particularidades. E a outra imagem mostra: é livre a manifestação de pensamento, sendo proibido o anonimato. Hoje nós podemos expressar tudo aquilo que nós pensamos, porém, nós temos que ter responsabilidade. Tudo tem consequências. Não adianta eu sair por aí falando palavras e frases de ordem, pedindo coisas, ou reclamando, ou fazendo injúrias, né? Sem que a gente saiba que tem a responsabilidade e tem as consequências. Além disso, a gente pode se expor, mas não pode se expor anonimamente. Além dos direitos, nós também vemos lá na nossa Constituição alguns deveres que você, cidadão e estudante, deve cumprir. Vamos ler rapidinho aí. Escolher os governantes do nosso país. Todos devemos votar, isso é um dever, né? Os adolescentes até 17 anos não são obrigados e nem os idosos a partir de 70 anos são obrigados. O restante da população tem de votar, porque além de um direito, também é um dever como cidadão. Também é um dos nossos deveres cumprir as leis e a Constituição. Temos muitas leis a serem seguidas e nós devemos respeitá-las. Proteger o meio ambiente e todo o patrimônio público e social do Brasil. Temos que preservar o meio ambiente, as matas, as praias, né? Todos os lugares que nós convivemos, as praças, os patrimônios públicos, né? Para que nós possamos dar às gerações futuras tudo isso que nós temos hoje em dia. Respeitar os direitos das outras pessoas. Nós queremos ser respeitados, nós queremos os nossos direitos garantidos, mas nós também temos que respeitar o direito do outro. Também temos como dever fazer as contribuições tributárias e previdenciárias devidas. Temos impostos a pagar. Às vezes a gente até acha ruim pagar os impostos, mas esses impostos são bastante importantes para que nossos governantes possam organizar a sociedade. Contribuir com as autoridades. Né? Sempre que a gente é chamado ou pelo policial ou pelo juiz, nós temos que sim prestar esclarecimentos, falar o que a gente sabe, sempre ligando a verdade àquilo que nós estamos falando. E também temos como direito, como dever, educar e proteger os seus semelhantes. É importante que nós possamos garantir o futuro à próxima geração, né? Os pais são obrigados a colocar seus filhos na escola, porque é um dever da criança e do adolescente estar matriculado na escola. É dever do governo oferecer aos estudantes uma escola de qualidade. Então, nós temos que garantir esse direito, mas também arcar com os nossos deveres. Então vamos agora para a hora da atividade, para a gente poder refletir um pouquinho mais sobre tudo isso que a gente aprendeu no dia de hoje? Vou ler para você uma frase muito importante, feita por um líder e pensador muito importante, que é o Nelson Mandela. Cada um de nós, enquanto cidadão, tem um papel a desempenhar na criação de um mundo melhor para as nossas crianças. Muito importante isso, né? Então a lição para fechar a nossa aula, é a seguinte: como você, estudante da EJA, cidadão do município, exerce a cidadania no local onde você vive? Quais são as ações que você realiza aí na sua comunidade, na sua rua, na cidade, que vão influenciar nas gerações futuras, na construção de uma sociedade melhor para as crianças que estão chegando? Vou deixar alguns minutos para você responder e depois a gente retoma.
aí? Registrou as suas ações? O que é que você faz aí na sua comunidade que vai refletir lá na frente nas gerações futuras? Se você puder, mande essa foto, mande essa atividade para sua professora para que ela possa enviar até para a gente poder conferir, para que eu possa olhar o que vocês produziram. Na próxima aula, nós vamos retomar um pouquinho mais sobre esse tema e trabalhar um pouco mais sobre o tema da cidadania. Então, até a próxima aula e obrigado por estarem aqui comigo.